Hoje eu vou falar de amor, ou melhor, a maneira como a gente costuma lidar com as nossas relações amorosas. Não que eu vá atacar aqui de guru de relacionamentos, mas é porque existem certas bases filosóficas para a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, que a gente às vezes nem percebe que estão ali pesando sobre nós e acabam complicando infinitamente certas situações de relacionamentos amorosos, e a gente não se dá conta de que está viciado numa certa maneira de pensar que tem a ver com toda uma tradição que se construiu em relação a como devem ser os relacionamentos amorosos. O Lacan, o psicanalista Lacan, tem uma frase muito interessante, muito bacana, que diz assim: amo em ti algo mais do que tu, o objeto perdido, e por isso te mutilo. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, às vezes a gente ama na pessoa algo mais do que a pessoa, que é o quê? Um certo ideal de perfeição que a gente tem na cabeça. E aí, como a gente quer fazer questão de que a pessoa com a qual a gente se relaciona corresponda a esse ideal de perfeição que a gente tem na cabeça, a gente fica mutilando ela, fica podando ela, dizendo, você tem que agir assim, tem que fazer assim, tem que corresponder de qualquer maneira a esse ideal de perfeição que eu tenho na minha cabeça. Mas será que essa é a maneira mais interessante para nós e para os outros de lidar com os nossos relacionamentos amorosos? Assim, tendo um ideal na cabeça, um ideal pré-definido de como deve ser aquela relação, um ideal pré-definido de como deve ser aquela pessoa, quem deve ser aquela pessoa, e aí tentar a todo custo forçar a pessoa a caber nesse ideal? Vamos pensar um pouco sobre isso. Nossa concepção de amor ainda é muito viciada nos ideais românticos, e os ideais românticos são muito herdeiros dos ideais cristãos. O que é um ideal cristão? A ideia de que nós devemos viver a nossa vida em função de um outro, que nós devemos ser absolutamente abnegados, que devemos nos esquecer de nós mesmos e viver em função de um outro. Por outro lado, também é um ideal cristão de que a nossa salvação depende de um outro, é um outro que há de vir para nos salvar. Caso nós nos dediquemos inteiramente a este outro, que pode ser um Messias, um Jesus, ou Deus, o próprio Deus, ou o Espírito Santo, caso a gente se dedique nossa vida inteiramente a este outro, ao culto deste outro, e a seguir exatamente aquilo que esse outro espera de nós, caso a gente siga essa cartilha do outro, o outro há de nos salvar. Nós somos ovelhas perdidas à espera de salvação. E para que essa salvação venha sempre do outro, não cabe a nós mesmos nos salvar. Quem nos salva no ideal cristão é o outro. E nós, para que sejamos salvos pelo outro, devemos o tempo todo corresponder ao que esse outro espera de nós. Vejam, a princípio parece que cristianismo, ideais cristãos não tem nada a ver com a maneira como a gente se relaciona amorosamente, por exemplo. Tem nada a ver. Mas passando pelo filtro dos ideais românticos do século XIX, fim do século XVIII e início do século XIX, e entrando na cultura e se estabelecendo na cultura, o romantismo e os ideais românticos acabam construindo uma certa receita de como devem ser os relacionamentos, que é muito influenciada por esse ideário cristão. De que maneira? A gente tende a pensar, em primeiro lugar, a gente tende a pensar que somos seres incompletos, perdidos, e que precisamos encontrar um outro para nos completar. Não é? A gente sozinho tá perdido, tá mal, e ficar sem ninguém é um problema na nossa vida. A nossa vida tem que girar em torno, talvez em primeiro lugar, de encontrar aquela pessoa que há de nos completar de uma vez por todas, encontrar aquela pessoa que há de nos fazer felizes, e encontrar aquela pessoa a quem nós temos que completar também, por nossa parte. Encontrar aquela pessoa a quem nós temos que fazer felizes. Esse ideal de metades incompletas e perdidas que tem que um dia se encontrar para serem completas e perfeitas, já é um ideal problemático. Assim, você fica se pensando como alguém quebrado, alguém que é menos, até que encontre alguém que vai te completar e que você vá completar. Isso é bastante problemático. Tem ainda aí, o resquício desse ideal de salvação. Você é alguém que precisa ser salvo, as outras pessoas são alguém que precisa ser salvo,
e cabe a você salvar o outro desse vazio, dessa incompletude e torná-lo completo e perfeito. E cabe a algum outro, que você ainda nem sabe talvez quem seja, te fazer completo e perfeito. Como se fosse uma necessidade que houvesse esse encontro de uma pessoa que nos completa e nos faz feliz, e a qual a gente completa e faz feliz de uma vez por todas. Vocês podem notar o quanto é forte a propaganda cultural nesse sentido, o quanto isso se entranhou nas nossas mídias culturais, de maneira que quase a totalidade das novelas e dos filmes que a gente assiste tem como trama principal, gira totalmente em torno do encontro entre duas pessoas que finalmente, no final da novela e do filme, vão ficar juntas e ser felizes para sempre. Como os contos de fadas nos contam, né? Tem uma pessoa perdida, uma outra pessoa encontra ela, finalmente no final, depois de passar por todos os percalços do mundo, que tenta se interpor entre aquele amor, finalmente no final aquelas duas pessoas vivem felizes para sempre. Muitos contos de fadas terminam e viveram felizes para sempre. E as nossas novelas e filmes, a maioria das nossas novelas e filmes, mimetizam os contos de fadas nesse sentido, de girar em torno de um certo casal, em geral heterossexual, que tem que se encontrar e tem que ficar junto para sempre, mas tem que enfrentar todos os percalços do mundo e das outras pessoas que tentam separá-los, até que no final, de uma vez por todas, finalmente, eles ficam juntos. E aí acaba nesse clímax, o clímax da maioria das novelas e dos filmes, o último capítulo das novelas, a última cena dos filmes. É muito comum que seja um beijo, um grande beijo num pôr do sol maravilhoso, um casamento, um encontro entre duas pessoas que se amam, e que aquele final, o fato do filme acabar ali, dá a entender a gente que aquilo vai ser uma perfeição. Aquilo cria um ideal de perfeição. O relacionamento tem que ser essa coisa perfeita, em que duas metades se encontram, se completam e se fazem felizes para sempre. Ora, eu demorei muito a perceber que o que os filmes e novelas colocam no final é apenas o começo. Tem ali o começo de um relacionamento, que é um relacionamento entre duas pessoas absolutamente singulares, com trajetórias absolutamente singulares, que vão ter que construir dia a dia a sua convivência, que vão ter que passar, se tiverem o interesse de ficar juntas e de continuar juntas, se houver este interesse de parte a parte, isso é muito importante, que haja um interesse de parte a parte de continuar juntos, enquanto for interessante para as duas partes, terá que haver todo um ajuste ali, de acertos, conversas, práticas diárias, de ceder um pouco, de negociação, ceder um pouco aqui, exigir um pouco ali do outro, mas um ajuste que é quase que impossível, porém possível, ainda por cima possível, entre duas singularidades absolutas, entre duas pessoas absolutamente singulares, com trajetórias absolutamente singulares e que não estão ali para completar uma a outra, mas estão ali, de certa maneira, por um interesse, de estar ali, mas para construir algo juntas. As pessoas são singularidades, trajetórias singulares que, por um interesse mútuo e um desejo mútuo, constroem uma coisa juntas, que é um relacionamento, que é uma vida juntos. Agora, isso é o que em geral a gente tem mais dificuldade de ver. Influenciados por esses ideais românticos, que por sua vez são influenciados por ideais cristãos, isso se entranha de tal forma na cultura e é propagandeado tão insistentemente pelos filmes, novelas, cultura pop, músicas, clássicos de desenhos infantis. Isso é tão propagandeado que, em geral, a gente já fica procurando por uma pessoa, tendo um ideal na cabeça de como ela deve ser para nos fazer felizes, e como ela deve ser para que a gente possa fazê-la feliz, e de como ela deve ser para nos completar, e de como ela deve ser para nós podermos completá-la. Então, quando a gente finalmente encontra uma pessoa que tem ali o desejo de criar um relacionamento, ao invés de pensar, ao invés de conseguir enxergá-la como uma pessoa absolutamente singular, ao invés de ver a beleza que é você ter diante de si
uma pessoa que é absolutamente singular, construída por um encontro improbabilíssimo, raríssimo, único, de circunstâncias muito diversas, né? Circunstâncias de um certo tempo, de um certo lugar, de certas condições materiais, de certas condições sociopolíticas, de uma certa formação familiar, de todos os sofrimentos que ela passou e todas as alegrias que ela passou, de todas as dificuldades que ela passou e de todas as facilidades que ela encontrou. Tudo isso se compôs ali, é quase como uma composição musical. Cada pessoa é quase como uma composição musical, uma sinfonia única, singular, com uma melodia e acordes e notas únicas que vão se encontrando e se entranhando e se entrelaçando e compondo ali uma sinfonia singular. Essa é a grande beleza das pessoas, né? Mas em geral a gente já chega na relação tendo um ideal na cabeça de como aquela pessoa deve ser, idealizando aquela pessoa, raciocinando de maneira de certa forma platônica, né? Imaginando que tem um ideal de como a coisa deve ser, tem uma proporção perfeita de como as coisas devem ser, e que o que a gente encontra no dia a dia é apenas uma cópia imperfeita desse ideal, e que o melhor possível para as coisas do mundo sensível seria corresponder o máximo possível, chegar o mais próximo possível desse grande ideal que deve reger a maneira como as coisas funcionam. Mas isso tende a ser muito prejudicial, porque aí acontece aquilo que o Lacan diz, né? A gente fica tentando forçar a pessoa a corresponder àquele ideal que a gente tem na cabeça e projeta nela. A gente projeta um monte de coisas nela que está nesse ideal que a gente já tinha na cabeça até antes mesmo de encontrá-la, e conforme ela não corresponde, a gente se zanga e vai tentando fazer com que ela corresponda a esse ideal, porque a gente tem que completar, e ela tem que nos completar, e nós temos que salvá-la, e ela tem que nos salvar, e tem que ser um relacionamento perfeito no encontro de duas metades que se completam. Mas nesse movimento, a gente acaba se tornando tirânico, né? Assim, que a gente fica forçando o outro a corresponder a um determinado ideal. E muitas vezes o outro se frustra e fica chateado por realmente não estar correspondendo ao ideal que a gente tinha na cabeça. E fica um jogo assim de projeções, que muitas vezes também o outro, por sua vez, já encontra a gente tendo um ideal na cabeça de como a gente deve ser, como a gente deve agir naquele relacionamento para corresponder a um ideal que ele tem na cabeça, e a gente com o ideal na nossa cabeça, aí fica um jogo de projeções mútuas, né? A gente projeta lá algo que deve ser, o outro projeta cá algo que deve ser, e, em geral a gente ainda acredita nas projeções, e aí começa a sentir mal porque não está correspondendo àquele ideal que o outro projetou em nós, enquanto o outro começa a sentir mal porque não está correspondendo ao ideal que a gente projetou nele. Um jogo de projeções que é muito problemático. Aí nessa a gente acaba sofrendo muito mais do que o necessário, acaba fazendo o outro sofrer muito mais que necessário, às vezes presos num certo ideal de amor romântico, abnegado, que tem que esquecer completamente de si em função do outro. Muita gente acha que tem que aceitar tudo que vem do outro, que tem que esquecer realmente, completamente de si mesmo, para se dedicar inteiramente ao cuidado do outro e a corresponder aos ideais do outro. Muita gente acaba preso em relacionamentos super complicados que só as fazem sofrer, super terríveis para elas, porque ficam tentando corresponder a um ideal do outro, mas de si próprio também, de um amor romântico. De um amor nesse sentido, todo influenciado pelos ideais românticos, os ideais do romantismo do século XIX, fim do século XVIII, início do século XIX, que tem toda uma influência também dos ideais cristãos. Isso às vezes aprisiona a vida das pessoas. Tem pessoas que podem passar uma vida inteira aprisionadas num certo modelo de relacionamento ideal que só as faz sofrer, né? Que só as faz sofrer. E com isso a gente acaba perdendo de vista que a grande beleza de uma pessoa é justamente o fato dela ser absolutamente singular e de, portanto, não corresponder, jamais corresponder a nenhum ideal pré-fabricado de como ela deve ser e como ela deve agir e como ela deve pensar. As pessoas são absolutamente singulares, compostas, uma sinfonia composta pelo encontro de muitas e múltiplas e diversas circunstâncias diferentes que fazem emergir
como efeito do seu encontro mais que raro, improbabilíssimo, mas único, né? Aquela singularidade absoluta. Portanto, relacionar-se amorosamente, seja com uma ou mais pessoas, é sempre esse desejo de construir algo singular entre singularidades, entendendo que o que há não é uma espécie de completude, de perfeição, de um ideal de perfeição, mas de um trabalho diário, havendo interesse, havendo desejo de construir algo junto com aquelas pessoas absolutamente singulares com as quais você se relaciona. O que está em jogo ali é um trabalho diário, um trabalho de artesão, de construir artesanalmente aquele relacionamento entre singularidades, né, de composições, é criar juntos uma nova sinfonia, uma nova composição, né, a partir dos acordes e das melodias de cada um, de uma maneira singular. É preciso pensar o que tem a ver com a gente, né? Assim, o que tem a ver com a gente na hora de pensar como se relacionar com as pessoas, de que tipo de relacionamento você quer ter com as pessoas. Não adianta também tentar ficar correspondendo a um certo ideal social de como devem ser os relacionamentos. Assim, tem gente que acha que tem que encontrar alguém e casar. Mas aquilo às vezes não tem nada a ver com ela. Ela quer ficar com mais pessoas. Não é obrigado a encontrar alguém e casar. Tem gente que acha que tem que se forçar a ficar com várias pessoas, porque há uma pressão social no meio que ela vive para que ela fique com várias pessoas e viva várias experiências amorosas. Mas às vezes o que interessa a ela é construir uma coisa com uma pessoa só, ou com duas pessoas só. Sempre, obviamente, com sinceridade e honestidade, né? Quando eu digo com uma ou mais pessoas, não é uma não sabendo da outra. Isso é uma outra situação. Né? Mas com sinceridade, com veracidade em relação àquilo que tem a ver com você, aquilo que você deseja realmente, e fazendo esse esforço, que é um esforço também diário, de libertar as pessoas com as quais a gente se relaciona dos nossos ideais de como elas devem ser que a gente projeta nelas. Porque a gente não sabe, mas a gente também vira escravo desses ideais que a gente tem e projeta nas outras pessoas. Porque a gente fica escravo de um ciclo repetitivo, de ter um ideal, projetar no outro e ficar tentando forçar o outro a caber nesse ideal. E isso nos fazendo sofrer e fazendo o outro sofrer. Então vejam, essa tecla na qual eu sempre bato, né, da singularidade humana, o meu compromisso com a filosofia, com o meu exercício de pensamento, é todo voltado, é todo com essa dimensão da singularidade humana. O meu único compromisso, talvez, é com essa dimensão da singularidade humana. E se a gente faz um esforço, uma educação do olhar para se ver como singular e para ver as pessoas como singulares, isso tem uma interferência em todas as áreas da nossa vida, inclusive nos relacionamentos amorosos. Que a gente começa devagarzinho, devagar é um processo muito longo, né, que dificilmente tem até um ponto de chegada, mas é um processo longo. Se você tiver esse interesse, né, essa educação do olhar para se ver como singular e ver o outro como singular, você acaba mudando também a sua maneira de ver os relacionamentos amorosos que você estabelece. Devagarzinho você vai aprendendo que aquilo ali não é uma coisa ideal, não é um ideal de perfeição, que o outro não tem que corresponder ao ideal que você tem na cabeça, que você não tem que corresponder ao ideal que o outro tem na cabeça sobre você, que é mais uma questão de singularidades trabalhando artesanalmente juntas para construir uma obra singular que é aquele relacionamento. São sinfonias singulares juntas que se combinam com todas as dissonâncias que ainda a tornam mais singular ainda para compor uma nova sinfonia. Singular, absolutamente singular. Que tem que durar enquanto houver o interesse e o desejo de parte a parte de que dure. Enquanto estiver legal construir aquilo artesanalmente, aquela obra artesanalmente. Obviamente não vai ser só flores, né? Porque tem o trabalho do artesanato, como eu estou dizendo, do artesão de construir uma obra singular,
envolve ali suor, envolve ali, né, as dores do processo, envolve ali os desentendimentos, os ajustes, os percalços, tudo isso faz parte, desde que haja interesse das partes envolvidas, de continuar ali trabalhando para a formação de algo entre elas, que elas constroem como singularidades, uma obra singular que elas constroem juntas como singularidades.